Diaconisa, né? Oh, glória. A diaconisa. Marluz. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos em Tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, usa tremendamente e poderosamente a Tua serva, Senhor, que saiu do seu lar, Senhor, do seu esposo e veio até aqui, Senhor. Está disponível a fazer somente a Tua vontade aqui na Senhor, como no céu, meu Pai. Oh, Senhor, ajuda ela, dá entendimento e sabedoria da Tua palavra, Senhor, para que ela fale conosco, meu Pai, através de Ti, Senhor. Usa ela como instrumento Teu, Senhor, como instrumento suave e como instrumento também, Senhor, de ordem, Senhor, de autoridade, meu Pai, porque o Senhor usa ela como o Senhor quer, meu Pai. Oh, Senhor, dá entendimento, meu Pai, e sabedoria da Tua palavra para a Tua serva, meu Pai. Oh, Senhor, fala tremendamente e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz? Amém. E toda a igreja diz? Amém. Oh, glória! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ainda em pé, vamos ler a palavra Lucas 18. Jesus. Lucas 18. Glória a Deus. Engrandecido, exaltado é o nome do Senhor nesse lugar. O Senhor já falou aqui de várias maneiras, na minha vida e na tua. Aleluia, falou grandes coisas aos nossos corações. Lucas 18, quem encontrou? Amém. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia até com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse, Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tarde para com eles. Digo, vós depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Glória a Jesus, podeis sentar a igreja. Glória a Jesus, aleluia. Sabemos aqui, não foi fácil para aquela viúva, né? Ela tinha uma causa para ser resolvida, mas não tinha ninguém, aleluia, para ajudar. Não tinha ninguém que chegasse a ela ali para ir até aquele juiz por ela, né? Porque às vezes a gente está com uma causa na justiça, procuramos um advogado, procuramos alguém para nos ajudar. Aleluia, sabemos que a parte financeira ela fala muito grande. E aquela mulher, aleluia, ela tinha necessidade de receber aquela causa. Ela precisava que aquela causa dela, aleluia, fosse resolvida. Mas ali ela persistiu. Aonde ele encontrava aquele juiz, ali ela falava com o juiz, resolva a minha causa. Resolva a minha causa, porque ela precisava daquela causa resolvida. Aleluia, glória a Deus. Eu e você, nós não temos que nos cansar de pedir ao Senhor. Eu e você temos que estar batendo na porta a todo momento do Senhor. Nós não podemos desistir de orar. Nós não podemos desistir de bater na porta. Precisamos estar na porta do Senhor a todo momento. Ainda que eu e você não tenha visto nada, não estamos vendo nada, os nossos olhos carnais não estão vendo o agir de Deus na nossa vida, mas Ele age como quer. Ele age no silêncio e age da maneira que Ele quer. Tudo tem um tempo determinado de Deus na nossa vida. Aleluia. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o teu tempo. Quantas vezes você tem orado, tem batido na porta e achamos que não vamos conseguir. Ah, Senhor, quanto tempo faz que eu bato na porta, Senhor? Quanto tempo faz que eu te busco, Senhor, que eu entrego essa causa nas tuas mãos e nada vejo acontecer? Aleluia, não vejo nada, Senhor, acontecer na minha vida. Aquela resposta que eu estou te pedindo ainda não chegou. Aleluia, descansa no Senhor. O tempo dele não é o teu tempo. Temos que esperar no tempo do Senhor. Eu sei que esperar é uma dádiva de Deus. Esperar não é fácil para mim e para você, mas é necessário. Aleluia, porque o tempo determinado do Senhor, aleluia, esse é que é bom na minha tua vida.
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Glória a Jesus. Mas aquela viúva, aleluia, onde ela via aquele juiz, ela estava dizendo, resolva a minha causa. O tempo todo aquela viúva estava pedindo aquele juiz. Ele não temia os homens, como a sua palavra diz aqui. Nem temia Deus, nem os homens, nem respeitava os homens. Todavia, como esta viúva se molestava, ele fazia justiça, para que enfim não volte a me importunar mais. Porque há todo tempo aquela viúva estava pedindo, resolve a minha causa, resolve a minha causa. De tanto ali bater na porta daquele juiz, a falar com aquele juiz, chegou um momento que ele não temia homem, nem temia Deus. Ele disse, vou resolver a causa dessa viúva, para que ela não venha mais me importunar, não venha me molestar mais. Aleluia, a causa daquela viúva foi resolvida. E que eu e você não venha desfalecer, mas continue perseverando, continue batendo, continue pedindo ao Senhor, continue apresentando a Ele. Aleluia. Continua, não desiste. Aleluia. De apresentar a tua causa nos pés do Senhor. Porque é dele que vem a resposta que você espera. Aleluia, é dele, aleluia. Quantas noites nós estamos ali a bater, quantos anos você está esperando, mas continua, aleluia. Porque se há um pouco de tempo, e o que é de vir virá e não tardará na tua vida. Espera tão somente no Senhor, crê tão somente nele, mas continua persistindo. Não desiste. Aquela viúva não desistiu. Não tinha ninguém por ela, mas ela não desistiu. Ali ela persistiu atrás daquele juiz, a todo tempo pedindo a ele que resolvesse a sua causa. E aí você não pode desistir do Pai tão amoroso que é o nosso Deus. Ele sabe e conhece a minha e a tua necessidade. Ele sabe quando aí você está ali nos pés dele, depositando, apresentando a ele, dizendo, Senhor, está aqui a minha causa. Eu não posso, mas tu podes, Senhor. Está aqui, resolve. E quando depositamos nos pés do Senhor, nos acalmamos. E Pedro fala, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Que a gente venha lançar nesta noite sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim e de você. É necessário que você descanse. Quando a gente entrega na mão do Senhor, é preciso descansar nele. É preciso tirar toda a inquietação para que Deus venha fazer. E muitas vezes quando a gente se esquece, a gente passa até esquecido daquilo que a gente tem pedido ao Senhor. E quando menos aí você está esperando, chega. E você diz, meu Deus, como foi que chegou essa vitória na minha vida? Aleluia, como que aconteceu isso aqui na minha vida? Porque você está descansando no Senhor e às vezes nem espera mais. Deus começa a mandar aquela vitória, aquela bênção que você apresentou na mão dele. Ele tem preparado para mim e para você. Mas tem um tempo determinado para chegar na minha e na tua vida. Não é de repente, não é como eu e você quer. Em cada vida Ele sabe como trabalhar. Aleluia. Porque Ele conhece o nosso íntimo. Glória a Jesus. Ele é um Deus todo-poderoso. Não quer que eu e você desista, não. Mas quer que você continue batendo na porta. Porque aquele que bate se abre. Aquele que busca, encontra. Aleluia. A gente precisa encontrar, precisa buscar, precisa perseverar, precisa estar ali. Senhor, estou aqui. Meu Deus, estou aqui na porta. Aleluia. Estou aqui como Mardoqueu a esperar a minha vitória. Mardoqueu ficou na porta e a vitória dele chegou. Aleluia. Junto com Esther. Se levantou tantas coisas na vida de Mardoqueu, mas ele estava ali perseverando, jejuaram, buscaram, aleluia, glória a Deus, e receberam do Senhor. Muitos servos do Senhor receberam resposta da parte de Deus, porque souberam esperar, porque não saíram da sua presença, não saíram da porta, não desanimaram. Então nesta noite não desanima meu coração. Eu sei que o provérbio fala que a gente tem tanto esperar, que uma fraqueza em nosso coração enfraquece. Mas é preciso eu e você esperar. É preciso a gente perseverar. Aleluia. Mas Deus, Ele dá ânimo. Ele abre escape para que você venha suportando aquilo que a gente tem determinado na mão dele, tem colocado na mão dele. Ele vai abrindo escape na minha, na tua vida. Ele vai nos dando graça. Ele vai nos dando força. E a gente vai suportando. Porque tudo vem dele. Tudo é para ele. Então continue insistindo. Continua insistindo com Deus. Continua pedindo. Continua batendo na porta. Não me desanima nesta noite. Aleluia. Se ainda não chegou, vai chegar. Aleluia, porque eu creio que Ele já preparou. Muitas vezes a minha fé e a tua fé,
A gente não tem colocado ainda em ação. É preciso aí você colocar a fé em ação. É preciso aí você crer naquilo que você está pedindo. Aleluia. E muitas vezes nós estamos pedindo errado. Nós não pedimos da maneira que é para pedir. A sua palavra diz que muitas vezes pedimos para o nosso próprio deleite. É preciso saber pedir ao Senhor. De que forma você está pedindo a Ele? De que forma você está apresentando a Ele na mão dele as tuas petições? De que forma está sendo que você está chegando ao Senhor? Está abordando a Ele dizendo: Senhor, minha situação é essa, essa e essa. Qual é a forma que você está fazendo isso? Aleluia. De que forma? Será que é do jeito que Deus quer que você fale? Aleluia, que você apresente. Porque quantas vezes você pede errado e não recebemos porque pedimos errado? É preciso a gente estar nos pés do Senhor, se humilhar e começar a orar. Comece logo se humilhando, porque nós somos pó e cinza, nada somos. Tudo é dele, aleluia. Nós não somos merecedores de nada. Se não for a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas, nós não merecemos nada. A sua palavra diz que nós somos soldados inúteis. Ainda que estamos fazendo o que for, somos soldados inúteis. Não somos merecedores de nada. Mas a sua graça é a causa que nós nos temos consumido. Aleluia. Então todo dia ele tem derramado a graça, que é um favor imerecido sobre a minha vida e a tua. É a graça do Senhor que nos sustenta, que nos dá força para a gente ir além. Glória a Jesus. Eu costumo dizer: Senhor, eu te agradeço porque eu creio que meu nome está escrito no livro da vida. Isso para mim basta. O restante é, aleluia, consequência. O restante é aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. O Senhor sabe o que eu tenho depositado nas tuas mãos. Ele sabe, igreja, o que você tem depositado nas mãos do Senhor. Então busca o reino primeiro, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na minha e na tua vida. Ele tem acrescentado e vai acrescentar aquilo que tu está entregando na mão dele. Então nessa noite descansa teu coração. As lutas vão vir, vai. Ele diz na sua palavra: nesse mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. As tribulações vão vir, vai, para te ensinar e te ensinar a ser crente. Os desertos vão vir, aleluia, glória a Jesus. Os vales vão vir aqui na tua vida, aleluia. A faculdade para nos ensinar é no vale que a gente aprendeu a ser crente. É no vale, aleluia, que nós despojamos, rasgamos o nosso coração diante do Senhor. É no vale, porque quando a gente não está passando por nada, não buscamos o Senhor. Mas quando a luta chega e bate na nossa porta, é o momento que a gente mais busca, quando estamos na tribulação. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe que eu e você venha cada dia mais depender desse Deus. Dependa somente desse Deus. Quantas vezes você quer depender do homem, quer depender da mulher, achando que o homem ou a mulher vai fazer alguma coisa por você. Mas não, são falhos. Dependa de Deus. Fique somente na dependência do Senhor. E quando você está na dependência do Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele começa a trabalhar o meio ao teu favor. Temos que depender completamente do Senhor. E eu louvo a Ele porque Ele cria situação na minha e na tua vida, para que a gente venha depender dEle, porque achamos que o homem, que a mulher pode fazer tantas coisas maior do que Deus. Muitas vezes nós achamos isso. Aí Deus fez uma situação na minha e na tua vida, para a gente saber que Deus, aleluia, é o Deus da minha e da tua vida, que a nossa dependência tem que vir somente dEle, e que a gente tem que depender completamente dEle, aleluia. Aí a gente começa a entender, quando a gente está no vale da eternidade, que Deus é Deus, que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, aleluia, que devemos depender somente dEle, aleluia. Ali naquele vale que a gente aprende, que a gente vai sendo quebrada por nosso Deus. Ele começa a quebrar dentro de nós, começa a nos tratar, começa a tirar os catombos das nossas vidas, e ali a gente vem enxergar que nós temos que depender somente de Deus. Aleluia. E é no vale, igreja, que a gente aprende. Foi no vale que eu aprendi a depender inteiramente de Deus. Porque a gente acha tanta coisa, passa na nossa mente. Mas a nossa dependência tem que vir dEle. Aquela mulher dependia dEle, de Deus. Aleluia. Mas ali não se cansou. Aleluia. De ver aquele juiz estava dizendo: devolva a minha causa, resolva a minha causa. Onde ela estava vendo aquele juiz, ela estava ali batendo na porta daquele juiz: resolve a minha causa.
Nós não temos que nos desfalecer, nos entristecer, nos desanimar. Mas nós temos que ir avante, dizendo ao Senhor: Senhor, minha causa é essa, está entregue nas tuas mãos. Eu só quero, Pai, descansar em Ti e esperar em Ti. Esperar, como eu falei aqui, não é fácil. Mas vai pedindo força, vai pedindo graça, que Ele vai ajudando eu e você. A gente esperar nele no tempo dele. Glória a Jesus. Sabendo que no Salmo 103, o Senhor fala também aqui. Glória a Jesus. Salmo 103:6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Aleluia. Ele faz justiça e juízo aos oprimidos. Estamos vendo o mundo lá fora, aleluia. As autoridades, advogados, juiz, muitos que vivem aí, aleluia. A gente sabe que não faz o que é para fazer por causa do dinheiro. Vem a fraude, né? Vem o dinheiro, são comprados por dinheiros, muitos são comprados por dinheiros. E a causa de muitos oprimidos estão ali, aleluia, para que Ele venha advogar, para que Ele venha dar aquela causa, e muitos não têm dado. Mas vai pagar um preço com o Senhor. Vai chegar um dia da prestação de conta de muitos que vivem assim, somente pegando o dinheiro daqueles para pegar aquela causa do pequenininho, botar lá embaixo. Não está ligando porque não está tendo nada, nem lucro para eles. Estamos vendo aí muitas coisas nesse mundo, muitas coisas terríveis, muitas injustiças que entristecem nosso coração. Muito sofrimento, um povo muito sendo oprimido por pessoas que poderiam estar ajudando, por autoridades, que poderiam estar ajudando essas pessoas que têm meio de ajudar, mas não ajudam. Mas isso aí está tudo na mão do Senhor, está no controle dele, é Ele que vai fazer. Porque quando chegar a prestação de conta, nenhum vai fugir da prestação de conta do Senhor. Tudo que eles estão colhendo, eles vão plantar um dia, vai chegar o dia, aleluia, da colheita. Aleluia, não tem por onde correr. Eles vão colher tudo que eles estão plantando. E tem muita gente aí precisando de uma aposentadoria e esperando esse tempo. E muitos juízes aí estão fazendo uma vista grossa. Mas o nosso Deus tem visto tudo isso. Aleluia. E quando Ele dá a ordem, o papel que estava lá embaixo vai para cima. E tudo é resolvido. Porque quando Deus dá uma ordem, não volta atrás. A ordem é dada, aleluia, e tem que ser feita para a glória do nome do Senhor. E que a gente continue, aleluia, perseverar. Continue a bater na porta. Continue pedindo ao Senhor. Aleluia. Como esta mulher que vivia ali aos pés do Senhor. Glória a Jesus. Não retrocedeu. O povo de Deus, ele não pode retroceder. Glória a Jesus. Não retroceda. Aleluia. Mas continue ali batendo na porta. Aleluia. Sem retroceder. Sem recuar. Sem olhar para trás. Porque quando aí você olha para trás, a alma do nosso Deus não tem prazer na minha vida e na tua. Então olha para frente e continua olhando para Jesus. Meu alvo teu é Jesus. Aleluia. Como Josué disse, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O nosso alvo é Jesus. Ele disse também que os olhos deles estavam postos no Senhor Jesus. E que meus olhos e o teu estejam postos no Senhor, que é o Deus da nossa vida. Foi Ele que nos chamou, nos alistou para esta guerra. Sabemos que nós corremos, né? Travamos uma corrida até o céu. Estamos nesse mundo numa corrida até o céu. Como aqueles corredores são chamados para correr. Aleluia, maratona. Então estamos numa maratona. Só vamos parar quando chegar lá no céu. Aleluia, o céu de glória está preparado para mim e para você. Então vai vir vários obstáculos nessa maratona, nessa corrida da vida que você tem corrido. Vai vir vários obstáculos na minha frente e na tua. Mas nós vamos passar por todos os obstáculos com o Senhor Jesus na nossa frente. E você vai atravessar todos os obstáculos que vier para que a gente possa chegar lá no céu. A palavra de Deus diz que o céu é tomado à força. Então lute, continue correndo nesta corrida que Deus lhe chamou. Pode vir os obstáculos que vier, ultrapasse os obstáculos, porque o céu é tomado à força para a minha vida e a tua. Eu agradeço nesta noite a oportunidade que Deus tem me dado aqui. Eu não sou pregadora, mas Jesus sabe. Hoje eu passei o dia todo, Jesus vem cá, me deu uma palavra, Senhor, o que é que eu vou dizer? E aqui, quando Deus me deu na minha casa, já agora na boquinha da noite, eu estava pedindo a Deus uma confirmação dentro desta palavra. E a confirmação foi muita aqui neste lugar. Deus deu a confirmação. E eu continuei, né? Estou aqui pela misericórdia de Deus. A honra e a glória é para Ele. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.